Paz do Senhor para todos os meus seguidores. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja com todos. E que este dia seja um dia abençoado por Deus para todos os meus ouvintes e os meus seguidores. Eu sou o pastor José da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Sou bacharel em Direito, sou professor, sou pedagogo, sou juiz de paz. Eu tenho as minhas qualidades como cristão. Como cristão, Jesus me dirigiu. Até aqui me ajudou o Senhor. Já passei por várias dificuldades, já passei por várias sombras da morte, e Jesus me tirou-me de lá. Eu creio que estas palavras servem para o crescimento da vossa fé e o aumento da esperança de vocês. Eu estou com 63 anos, sirvo ao meu Senhor há mais de 40. Há mais de 40 anos eu ando nesse caminho, estudando, pesquisando, olhando e observando as coisas. Muito pensa de uma maneira, outro pensa de outro interpreta assim, outro interpreta assado, mas coisa boa é examinar as escrituras. As escrituras é quem vai falar a verdade, a Bíblia. Ninguém quer passar pela morte. Ninguém quer chegar a morrer. A Bíblia diz que o homem foi feito para viver eternamente. E quando a gente morre, para onde vamos quando morremos? A Bíblia nos dá uma resposta correta, certíssima. O ser humano possui corpo, fôlego de vida. E por isso é uma alma vivente. O que ocorre após a morte? O que ocorre? Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. O cientista dá a sua opinião. A Bíblia nos revela a verdade sobre esse assunto, pois está relacionado à ressurreição e à segunda vinda de Cristo. O ser humano não foi feito para morrer, e sim para ter a vida gloriosa de comunhão com o seu Pai celeste. Assim que surgiu o pecado pela desobediência de nossos primeiros pais, este mundo passou a ser propriedade do inimigo de Deus, Satanás, que tem como único objetivo manchar a imagem de Deus e desmoralizá-lo diante de suas criaturas, que é o homem. Não existe nada de bonito na morte. Ela é cruel. É um inimigo e não um amigo. É uma porta fechada e não uma linda passagem. Ela não transformou o nosso planeta num cemitério do universo, um lugar onde todos morrem. A morte é cruel. A palavra de Deus diz que os mortos, bom ou mal, simplesmente estão dormindo em sua sepultura.
até a ressurreição do último dia. Quando Lázaro morreu, Jesus disse que ele dormia. Veja, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas foi para despertá-lo. 1 João, capítulo 11, versículo 11. No versículo 14, Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E note que Lázaro, quando foi chamado do seu túmulo, depois de 4 dias, não tinha nenhuma história para contar sobre onde ele tinha estado durante todo aquele tempo. Evidentemente, ele não tinha ido a parte alguma. Cada um tem uma interpretação, cada um fala de uma maneira. Mas a Bíblia dá a resposta correta. A Bíblia nos diz, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o que acontece quando a pessoa morre e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Que o espírito é esse? Que espírito é esse? Que retorna para Deus. Essa é a próxima pergunta lógica, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Temo aqui, meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, não se amedronte. Temo aqui uma declaração muito interessante. O espírito é quem mantém o corpo vivo. Então, o que é esse espírito que mantém o corpo com a vida? A palavra espírito no original hebraico do Velho Testamento é ruach. O mesmo que pneuma no original grego no Novo Testamento. Significa sopro. Dessa palavra tiramos nossos populares pneumo, cheio de ar, pneu cheio de ar, câmara de ar, etc., espírito ou pneuma. Simplesmente quer dizer que o ar, o sopro, quando falta o espírito, tradução correta é morte, pois o corpo sem ar está morto. As duas palavras sopro e espírito são usadas como sinônimo nas escrituras. E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Observe o Criador em ação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem está completo em cada detalhe. Acaba de sair das mãos do seu Criador, pronto para viver, pronto para amar e para agir, mas não está vivendo agora. Ouça, eu lhe sopro nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Não foi lhe dado uma alma, tornou-se uma alma vivente. Um ser vivente ou uma pessoa vivente. O fôlego de Deus que foi colocado nas narinas do homem, o fôlego ou espírito, separa-se do corpo na morte e volta para Deus. O corpo retorna ao pó. Agora, esse espírito, esse fôlego, não consegue pensar, adorar ou cantar. Esse espírito volta para Deus, que a pessoa seja santa ou pecadora, o homem simplesmente deixa de ser uma alma vivente ou um ser vivente. Até
a doador da vida, reúne os dois, corpo e espírito, na manhã da ressurreição. As ilustrações têm o seu ponto fraco, é claro, mas ajuda. E quando o assunto em questão é tão vital, vale a pena usá-la. Suponha que tenhamos um monte de tauba e um monte de prego. Pregamos as taubas e as pregamos junto de um certo modo. Já não temos mais um monte de tauba e um monte de prego. Agora temos uma caixa. De onde veio a tal caixa? Bem, não veio de lugar nenhum. E apenas o resultado da união do monte de tauba e do monte de prego. Vamos supor agora que já não queremos mais uma caixa. Arrancamos os pregos, os colocamos de um lado e as taubas de outro. Para onde foi a caixa? Para lugar nenhum. Ela simplesmente deixou de existir como caixa. Os pregos ainda existem, as taubas ainda existem, mas não pode haver caixa. Enquanto os dois não forem unidos de novo, assim como nós, no princípio, Deus formou o homem de duas coisas, do pó da terra e do sopro da vida, como resultado da união dessas duas coisas. O homem se tornou alma vivente. Quando ele morre, as duas se separam, não vão a parte alguma, simplesmente perde seu estado de consciência até amanhã da ressurreição, quando o sopro e o fôlego são unidos novamente. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo o estudo da ciência, da Bíblia? Como foi que Deus formou? Você crê na ressurreição? As Escrituras ensinam que ela ocorrerá no último dia, quando Jesus retorna, mas por que essa ressurreição no último dia? Se já recebemos a nossa recompensa ou castigo, quando morreremos? Certamente não iremos descer do céu ou subir do inferno, e entramos em nosso corpo, esta é outra vez, sermos ressuscitados, em seguida mandando de novo para nossa recompensa ou castigo. Não é mesmo? Pouco antes da sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus prometeu: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos não teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. São João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Se já estivemos no céu, qual seria o propósito de Jesus em retornar e nos levar, se já estamos lá? Nenhum. A Bíblia não ensina esse tipo de confusão. Concluímos que a morte não significa ir para o céu, para o fogo do inferno, para o purgatório ou para o mundo dos espíritos. A morte significa apenas a cessação da vida até amanhã da ressurreição. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O apóstolo Paulo descreve a ressurreição, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão.
primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e que Deus nos abençoe neste domingo, esclarecendo para você como é, o que é a morte. Ela é cruel, ela não é coisa boa. Aceite Jesus para a sua felicidade, para que no dia da ressurreição você esteja com o Senhor para sempre. E que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.